é o assunto do dia aí, né? Muito na contagem regressiva, né? Tem até amanhã para sair essa decisão da SEC em relação ao primeiro ETF de Bitcoin à vista. Conta mais um pouquinho para a gente. Primeiramente, seja bem-vindo, mas vamos lá. Conta aí para a gente qual que é a possibilidade do Bitcoin alcançar os 50 mil dólares e, de repente, até mais nesse curto prazo. Perfeito. Primeiramente, né, boa tarde, Paula. Boa tarde a todo mundo que está ao vivo aí com a gente. Ontem foi um dia de performance bastante relevante, né, para o ativo, para o Bitcoin. Os 47 mil dólares aí era uma faixa de preços que a gente não via há muito tempo, né? Então, é ótimo ver essa pernada de alta que o Bitcoin tem feito, não só no ano passado, mas esse ano também, né? Começou o ano muito bem, batendo ali os 45, agora os 47. Bom, a expectativa de aprovação do ETF, ela basicamente está dada, né? Então, ontem já começou bastante, esse movimento de alta foi impulsionado muito por conta dessa iminência de aprovação dos ETFs de Bitcoin lá nos Estados Unidos, né? Então a gente teve muitas notícias envolvendo essa possibilidade. Fica cada vez mais provável que esse ETF seja aprovado até amanhã, né, quarta-feira, que é o prazo final do primeiro pedido de ETFs ali da ARK Invest, da Cathie Wood. Então, é bem provável que isso aconteça até amanhã. Isso acontecendo, claro, a gente entra num cenário de alta volatilidade, né? Então, claro que sempre uma notícia desse tamanho vai trazer volatilidade para os mercados, vai trazer muita efervescência para os preços também, e é isso que a gente espera. Então, para o investidor que está aqui ouvindo a gente, espere, né, bastante movimentação de preços, principalmente no Bitcoin, altcoins também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é bem possível que a gente possa ver os preços do Bitcoin chegando aos 50 mil dólares. Né? Não é um patamar fácil de ser alcançado, até porque dos 48 mil dólares até os 50 mil, a gente tem uma faixa bastante vendedora ali, né? Então a gente tem muitas ordens de venda, né, dentro dessa faixa de preços, mas se tem alguma coisa que pode impulsionar os preços para esse patamar, são eventos, né, desse tamanho aqui. Né? Então, sendo aprovados esses ETFs, a gente pode ver até o final da semana, principalmente se a gente vê as negociações desses ETFs indo ao mercado, isso pode de fato impulsionar o Bitcoin até os 50 mil dólares. Né? Uma coisa, é muito difícil, né, prever qual vai ser a faixa de preços que o Bitcoin vai ficar acomodado após essa alta volatilidade. Então, outro ponto de cautela para o investidor, a gente pode ver, inclusive, um evento de sell the news, né? Então, que seria ali aquela correção depois da novidade, né? Depois de fato serem aprovados os ETFs. Então, a gente tem dois cenários, né? O mais provável deles é, claro, a gente vai ter um pump, que a gente fala, né? Que é aquela alta de preços bastante rápida, então um impulso muito rápido, e depois a gente vai ter, então, uma correção por conta desse evento, que são, né, os investidores realizando lucros ali, tem muita gente, né, posicionado, esperando de fato esse grande evento que é aguardado há muito tempo. Então, a gente deve ver, então, uma correção de preços. A questão é aonde esses preços vão se estabilizar. Se vai ser acima do patamar que a gente está vendo hoje ou abaixo desse patamar. A questão é que, no longo prazo, esse é um evento extremamente bom para o mercado. Né? Então, acho que é isso que eu gostaria de passar para os investidores de longo prazo. Essa volatilidade de curto prazo, ela pouco importa, né? Dado que o horizonte de investimento aqui vai ser um pouco mais longo, né? Então a gente acredita que 2024, 2025 vão ser 2 anos extremamente positivos para o mercado de criptoativos. Mas a gente tem, vamos dizer assim, né? Amanhã vamos dizer, é a data limite para aprovação desse primeiro pedido, né? Não existe só um, existem vários pedidos, mas muito aguardado, né? O que pode se aprovar um, provavelmente já deve aprovar os outros. Mas, que nem eu falei aqui, amanhã a aprovação, porém, é só a aprovação, né? Quando é que esses ETFs devem entrar em negociação assim que aprovados? Como é que os investidores, quando, né, terão acesso a esses ETFs? Será possível também o investidor brasileiro investir nesses ETFs lá? Como é que vai funcionar? Perfeito. Bom, sobre o lançamento dos ETFs, né, em bolsa lá nos Estados Unidos,
Normalmente existe duas fases, né? A aprovação da SEC para a negociação desses ETFs e depois sim, né? Então o lançamento desses ETFs, que precisa passar ali pela fase de seed, né? Que basicamente é um processo de acúmulo de compra, né? Do ativo subjacente, que no caso é o Bitcoin, né? Por essas emissoras dos ETFs. Então isso normalmente pode levar algum tempo. Mas, por outro lado, tem uma expectativa muito grande de que isso seja feito de maneira bastante ágil, até porque a gente está falando de uma classe de ativos hoje, lá nos Estados Unidos, que não está disponível. Então, existe uma corrida entre todos os emissores de ETFs lá nos Estados Unidos para ver quem coloca isso primeiro, quem consegue conquistar a maior fatia do mercado. Então, inclusive, até a Valkyrie, que é uma das proponentes ali, né, uma das empresas que tá com esse pedido ativo, colocar e começar as negociações, inclusive no dia seguinte, então na quinta-feira. Então, isso pode ser um prazo bastante curto, justamente por conta dessa corrida, né? Então, a gente vê, inclusive, até uma guerra, uma luta entre as emissoras dos ETFs ali, para ver quem oferece as melhores taxas para os investidores para tentar atrair maior público, né? Então, a BlackRock, por exemplo, e outras emissoras de ETFs estão até com algumas campanhas promocionais, né? Do tipo, pelos primeiros bilhões de custódia ali dentro desses veículos, eles vão oferecer taxas menores, né? Então a BlackRock vai oferecer 20 pontos base, né? Ou seja, 0,2% de taxa de administração dentro do veículo deles pelos primeiros 12 meses ou até alcançar 6 bilhões de dólares sob custódia, se eu não me engano, tá? Não lembro exatamente esse número, mas isso já denota como essas empresas estão colocando ali, né? Estão medindo o interesse de varejo, né? Se a BlackRock está falando que vai fazer essa promoção até 6 bilhões, ela provavelmente espera que ela alcance esses 6 bilhões dentro desses 12 meses. Então é bem interessante a gente ver toda essa movimentação ali de empresas, né, mais institucionalizadas, mais tradicionais, olhando para essa classe de ativos agora. E só puxando aqui, então abriu lá, vamos dizer, lá nos Estados Unidos, também será possível aqui para o investidor brasileiro também terá já imediatamente acesso a esses ETFs? Sim, a parte boa para os brasileiros aqui, né, para o investidor brasileiro, é que para a gente aqui no ambiente doméstico, a gente já tem ETFs de criptoativos sendo negociados, inclusive na B3, né, na Bolsa Brasileira. Então, apesar de a gente estar falando aqui como um grande evento que vai acontecer no mercado de criptoativos, o Brasil, nesse caso, ele é ponteira, né, de adoção em criptoativos, e a gente já tem esses veículos disponíveis para o investidor. Então, inclusive não só de Bitcoin, mas de outros ativos em si, né? Por exemplo, né, a gente tem o CRPT11, que é um ETF negociado em bolsa, que até a própria Empíricos ajudou a compor o índice desse ETF, que é composto pelas 20 maiores criptomoedas do mercado, né? Tirando, né, ali stablecoins, forks do Bitcoin. Então, é um índice super já, né, diversificado para o investidor conseguir investir. Então, nesse sentido, até costuma ser uma raridade, né, no mercado brasileiro, mas a gente já está muito à frente quanto a isso, né? O fato de a gente ter ETFs no mercado americano é super positivo para o mercado, porque é o maior mercado do mundo, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de uma fatia muito pequena do PIB global. Agora, quando a gente fala do mercado americano, a gente está falando do maior mercado do mundo, né? Então, até por isso que a gente acredita que é tão provável o aceite desses ETFs lá nos Estados Unidos, porque eles já existem em outras partes do mundo, né? Então, a gente está bastante otimista com tudo isso que está acontecendo, e para o investidor brasileiro eu recomendaria mesmo comprar aqui de maneira doméstica, mas de qualquer maneira isso vai ficar disponível também para quem tem conta em corretoras no exterior, né? Então, quem tem contas e consegue negociar na Nasdaq, por exemplo, consegue comprar, né? Na CBOE também é outra que vai ter disponível lá. Então, Mas não faz sim, muita diferença, né, Paulo? não, Desculpa te não. atrapalhar aqui, ou investir aqui no Brasil lá, porque também, né, a cotação é a mesma, enfim, ali a Exato. composição do ETF é a mesma, então não valeria, vale a pena investir nos ETFs aqui do Brasil mesmo, né? Isso, tem algumas diferenciações e questões de taxas, né, de Uhum. imposto, coisas do gênero, mas eu até diria que aqui no Brasil a gente tem uma gama bem mais diversificada de ETFs, então eu diria que é melhor para o investidor investir
na bolsa local do que lá fora. Perfeito. E a gente falou bastante de Bitcoin aqui, queria te perguntar como é que deve andar também as outras criptomoedas acabam, né? O Bitcoin puxa as outras criptomoedas, isso aí deve continuar. Como é que foi o desempenho dessas altcoins? Foram mais ou menos ali igual o Bitcoin? Qual é vamos dizer assim, a expectativa também desse acompanhamento das outras criptomoedas com esse rally, vamos dizer assim, do Bitcoin? Não, perfeito, né? Com a continuidade do rally de preços do Bitcoin, obviamente, né, o mercado de criptoativos também deve passar por essas altas, né? Uma coisa que a gente tem visto desde o começo do ano, desde o começo do mês passado, é que a dominância do Bitcoin ela vinha caindo, né? O que é a dominância do Bitcoin? É basicamente o valor de mercado do Bitcoin versus o valor de mercado de todos os criptoativos, né? Então, a gente teve ali altas de dominância do Bitcoin no ano passado, durante o ano todo, e no começo de dezembro a gente viu uma queda dessa dominância. Quando acontece essa queda dessa dominância num rally de preços, isso quer dizer que as altcoins, né, que são as outras criptomoedas do mercado, estão performando na média melhor que o Bitcoin, tá? Então aí seria aquela famosa alt season que a gente costuma falar. Mas uma coisa que tem se recuperado de maneira bastante forte foi essa dominância do Bitcoin durante esse ano. Então a gente já está em patamares quase na máxima do ano passado. Então, por enquanto, o Bitcoin tem levado ainda esse movimento de alta, né? Ele tem performado melhor que a média do mercado. Nesse momento, para o investidor, isso significa que você investir em altcoins, você precisa ser bem mais habilidoso ali, você precisa de fato encontrar aquelas altcoins que vão performar melhor que o Bitcoin dentro desse cenário. Não quer dizer que tudo está performando melhor que o Bitcoin, pelo contrário, né? A gente vê que o Bitcoin está tendo uma performance melhor, então você precisa saber quais criptomoedas comprar, porque a gente tem outperformers, a gente sempre tem outperformers nesse mercado, só que agora, né, o picking dessas criptomoedas se torna bem mais sensível, né? Então a gente precisa de fato estudar aquilo que está em pauta, aquilo que está andando melhor, para você ter, né, uma performance melhor que o Bitcoin, que é o nosso objetivo aqui, né? Então, como investidor, a maneira mais fácil de se expor esse mercado é, obviamente, pelo Bitcoin, mas se você quiser ter uma performance melhor, aí você precisa escolher aqueles projetos que vão ter uma performance de preço melhor, né? Então, até o Vitor aqui no chat mandou, né? Historicamente, o ano que acontece o halving do Bitcoin é sempre positivo pro BTC, e eu concordo com ele, esse ano ainda deve ser bastante positivo para o Bitcoin, então não acho que a gente está entrando ainda na fase da alt season, que normalmente acontece em fases mais tardias do bull market, né? Então, quando tudo começa a subir mais que o Bitcoin começa a perder dominância de maneira mais relevante, isso normalmente acontece mais para o fim do bull market, né? A notícia boa é que isso não tem acontecido, então a gente ainda está no começo desse ciclo. Então, isso significa que, vamos dizer assim, nesse momento, claro, né? Aqui você sempre fala aqui, ter Bitcoin, mas nesse momento, de repente, seria uma oportunidade investir nessas altcoins, em outras, de repente, investir um pouco mais para tentar ganhar com essa alt season? É o momento para adquirir essas outras criptomoedas? Eu diria que ainda não, tá, Paula? Eu acredito que nesse caso a gente ainda precisa ter a maior parte do nosso portfólio de criptoativos em Bitcoin, que é o ativo mais seguro, que mais vai se beneficiar no curto prazo com os ETFs, né? E agora você deve sim, né, reservar uma parte da sua carteira, 20, 30% do seu portfólio investido em criptomoedas, para investir em altcoins, mas precisam ser altcoins boas, né? Não vai ser tudo que vai andar melhor que o Bitcoin, pelo contrário. Então, a gente tem que, de fato, encontrar aqueles projetos que vão ser outperformers, né? E esses projetos, eles precisam ter, então, uma pesquisa mais aprofundada, uma análise um pouco mais qualitativa ali, porque senão você vai acabar ficando atrás do próprio índice, né, do Bitcoin. Então, caso você não tenha acesso, né, a essas altcoins menores, aí vale a pena você estar posicionado no Bitcoin apenas, digamos assim. Então, não é tudo ainda que está mudando, que está andando muito bem, né? Então, de fato, é aquele momento que assim, você pode sim, se você ter grandes retornos, mas é aquele momento que você precisa ficar procurando agulha em palheiro ali
para você de fato encontrar aquelas gemas escondidas, digamos assim. Né?